Correndo a carreira da fé. Como o esporte pode ajudar a aprofundar a sua espiritualidade? O objetivo é ajudar os participantes a captar uma visão geral por que o Ministério de Esporte pode ser um meio para alcançar a comunidade para Cristo. Então, Atletas em Ação pensa muito sempre em Mateus 28, que diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa grande comissão. E lá em 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Por que a gente deve desenvolver um ministério de esportes com base na igreja, que a gente chama de MEB? Porque o esporte é uma ponte entre a igreja e a comunidade. Aqui nós temos dois elementos essenciais para o MEB, que é o esporte e a igreja. E por que o esporte? Porque é algo conhecido mundialmente. A maioria da população participa de alguma forma como esportista, como espectador ou como atleta profissional. Nós somos chamados para sermos luzeiros no mundo. Lá em Filipenses 2,16 diz isso. Deus nos ensina que devemos testemunhar da transformação que Ele fez em nossa vida. As pessoas às vezes não o conhecem e nós precisamos apresentar Jesus para elas. E conectar os não cristãos com a igreja é o nosso papel. Lá em João 17, Jesus disse que não é para tirá-los do mundo, mas sim livrá-los do mal. O meio do esporte pode ser um meio perverso, mas tem um grande valor por causa do seu alcance. Vamos usar essa oportunidade para compartilhar do amor de Deus. Pense nisso. Como você conheceu a Cristo? Através de relacionamento. Outro benefício que o esporte traz é que nos ajuda a entender e a servir melhor as necessidades da nossa comunidade. Tarefa muitas vezes difícil por falta do relacionamento. O Ministério de Esportes é a conexão que muitas vezes falta. Conectados com pessoas, conectados com a comunidade, podemos assim conectar cristão com não cristão e a comunidade com a igreja. Ou seja, esse é o nosso chamado. Mas por que a igreja? Primeiramente, ninguém quer trabalhar em algo, colocar suas energias em alguma coisa que não vai durar. Mateus 16:18 diz que Jesus edificou a igreja e ela fala que o inferno não prevalecerá contra ela. Ou seja, Jesus instituiu a igreja e porque ele instituiu, a igreja nunca vai acabar. Por isso a igreja. Queremos criar movimentos, não somente atividades esportivas ou programas. Nós precisamos começar pequeno, alcançando um de cada vez, através do discipulado. Mas a gente pode alcançar o grande. O impacto vai ser medido enquanto somos usados na vida das pessoas e não em realizarmos bons programas. O foco do nosso ministério são as pessoas. Se desejamos desenvolver algo que irá durar, precisamos trabalhar através da igreja, que é a agência de Deus aqui na Terra. Ele instituiu mesmo. Nós temos algumas aplicações práticas. Nós queremos ajudar a equipe de voluntários das nossas igrejas a terem um entendimento maior sobre o Ministério de Esportes com base na igreja. Ajudar a transmitir com sabedoria a visão aos líderes da igreja. Planejar atividades esportivas apropriadas, onde os membros fazem parte. E quando eles fazem parte, eles compram melhor a visão. Precisamos educar a igreja, os membros, a liderança, os voluntários, com as ferramentas do MEB, o Ministério de Esportes, com base na igreja. A gente pensando no MEB, o esporte cria facilmente um ambiente para que a amizade seja transformada, para que possamos falar do amor de Jesus abertamente, através do quê? Dos relacionamentos. Então o esporte é só uma ponte, uma plataforma. O Ministério de Esportes é para usar isso para se conectar com as pessoas, uma plataforma de evangelismo e discipulado, através da comunhão, da interação que o esporte promove, o relacionamento. O MEB, como eu já falei, é Ministério de Esportes com base na igreja. O esporte é uma prática individual ou coletiva de um jogo qualquer, uma atividade que demande algum tipo de exercício físico, uma habilidade, um fim de recreação, talvez uma manutenção do seu condicionamento corporal e, claro, por conta da saúde também. A gente precisa cuidar do nosso templo do Espírito Santo. O esporte, ele é inclusivo em gênero, em idade, em habilidades, em necessidades. Então ele abrange todo tipo de pessoa.
Dentro do mundo dos esportes, a gente geralmente fala sobre alguns tipos de categorização. São os espectadores, os iniciantes, os praticantes, os atletas e os atletas profissionais. E depois tem os atletas de alto rendimento, de alto nível. Nelson Mandela disse um dia: o esporte tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir pessoas de uma forma que poucas outras coisas conseguem. Ele fala ao jovem, ele fala ao adulto, uma linguagem que eles compreendem. Através de Jesus, podemos mudar o mundo com o esporte. E o ministério vem do verbo servir. Então, o ministro é aquele que serve. O Ministério de Esporte, ele é usado com um propósito espiritual. A missão do Ministério de Esporte é trabalhar junto com a igreja, ajudar a igreja a conectar com a comunidade e, assim, cumprindo a grande comissão que Deus nos deu, o ID. O MEB tem o objetivo maior de servir a igreja como um todo, criando oportunidades de comunhão, de evangelismo, de discipulado e também de interação no geral. Se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho, entre em contato conosco. O Ministério de Esportes com base na igreja pode ser uma ferramenta fundamental na sua igreja para crescimento e para o desenvolvimento dos seus voluntários e dos seus membros. Deus abençoe.